Olá, a paz de Deus para os nossos corações, que Ele mesmo continue nos abençoando neste dia, que Ele nos proporciona. A alegria é muito grande por estarmos aqui mais uma vez, apresentando mais um momento da Igreja Batista Belém, e você é o nosso convidado para continuar assim a nos assistir até o final, tá bom? Um abraço e vamos começar bem nesse exato momento com uma oração, clamando a Deus em favor das nossas vidas, que é a oração que Jesus nos ensinou. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. É isto. Maravilhoso é você estar assim nos assistindo em qualquer lugar no Brasil e no mundo. Há um texto aqui na palavra, Paulo escrevendo aqui no livro Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 1, nos diz assim, do primeiro em diante: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade e não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. E aqui o apóstolo lhe conclui exatamente a sua mensagem. Aliás, aqui ainda ele continua, ele dizendo da seguinte forma, que não sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nos diz assim, então, a palavra de Deus. Vamos continuar nos edificando neste dia que o Senhor nos presenteia como uma mensagem musical, neste momento que certamente falará a nossa vida. Amém. Por toda a minha vida, Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei, pois ouvir a tua voz mais doce que mel, que me tira desta forma e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto,
mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto seguro no teu colo, onde ser. Não há vergonha nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo aos que nele creem. Quero ouvir vocês. Não há vergonha. Quero ouvir vocês. Que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. É pura, escudo aos que nele creem. Muito obrigado, irmã Márcia, por este louvor tão edificante, tão bonito, que certamente edificou as nossas vidas e engrandecendo sempre o nome do Senhor. Muito obrigado mesmo. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Livro de João 14, versículo de número 6. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a verdade, é a vida para Deus. Devemos buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. A Bíblia nos informa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Você nos assistindo nestes momentos especiais da Igreja Batista Belém, um abraço para todos aqueles que estão ao alcance exatamente da nossa apresentação. E neste momento temos uma participação especial da MCM, da nossa igreja, Igreja Batista Belém, MCM que tem engrandecido o nome do Senhor, tem o seu trabalho e elas cantam exatamente essas mulheres de Deus agora. Sofrendo
paz de Deus para todos nós, que Ele continue abençoando nossas vidas, é o nosso profundo desejo. E eu quero, nesse momento, trazer uma reflexão que é de extrema necessidade para todos os tempos, principalmente nos dias atuais, que é de nós buscarmos a santificação. Nós baseamos aqui a nossa mensagem no livro de Efésios, o livro dos Salmos, capítulo 15, Efésios será depois. No Salmos de número 15, começa assim o salmista: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Nos diz então assim a palavra. Meus queridos, quando nós pensamos na necessidade da busca da santificação, e quando nós lemos aqui neste salmo tão especial que nos direciona para um lado bem próximo exatamente de Deus, temos que ter a certeza de que nós somos extremamente necessitados dessa santificação. Sabe por quê, meus queridos? Porque Deus é santo, a Bíblia diz, Deus é santo. Por Ele ser santo, não admite e nem também admitirá em sua presença ninguém que não seja santo. Então, a palavra de Deus diz que nós só veremos a Deus mediante a nossa santificação. Mas eu gostaria de dizer alguns pontos nessa reflexão para todos nós, que eu acho de uma importância extrema para nós termos um melhor entendimento. Eu gostaria de dizer que as nossas mensagens são extremamente bíblicas. Nós não trabalhamos aqui com achismo e chutando versículos, nada disso, mas é extremamente bíblica. Primeiro, aqui nós vamos entender o imperativo da santificação. Olha, Josué, quando viu seu povo, que estava caminhando para todos os lados, sem direção, com a sua vida extremamente profana, como o povo de hoje está vivendo, ele então vai e diz e convoca perfeitamente o seu povo. E a sua palavra foi esta: santificai-vos. Santificai-vos. E ele disse por quê? O porquê dele, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós, no meio de vós. Meus queridos, se nós queremos ver as maravilhas de Deus, temos que buscar a santificação. A santificação é o ponto de partida para nós enxergarmos, presenciarmos, enfim, e usufruirmos das maravilhas do Senhor. Nós não estamos vendo as maravilhas de Deus, talvez porque nós não estamos sendo santificados à altura
do próprio Deus. E a razão do imperativo, sabe por quê? O próprio Deus diz, olha, santificai-vos. Para quê? Para que sejais santo, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Diante disso, nós entendemos que há um ponto muito interessante também, que é o processo da santificação. Nós não podemos ser santificados sem primeiro o processo do novo nascimento em Cristo. Naturalmente, só quem pode buscar exatamente a santificação na sua essência são aqueles que nasceram de Deus, aqueles que nasceram em Cristo, aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador pessoal. É inadmissível que uma pessoa que não fez isso, no primeiro ponto, venha buscar santificação. O processo primeiro é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador pessoal, como nós fizemos. O processo já teve início, que na verdade foi o Espírito Santo que nos impulsionou nesse momento para nós mudarmos de direção que nós estávamos indo outrora, para seguirmos exatamente a Cristo. O primeiro ponto, então, claro, que é a aceitação do Evangelho. É buscar a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador pessoal. Mas o processo da santificação, conforme no livro de Filipenses, capítulo 12, nós vamos descobrir 3 pontos essenciais. Sabe quais? Um deles é a obediência. É impossível uma pessoa ser santificada e não ser obediente. E não ser obediente. A obediência. É claro que nessa reflexão nós não podemos aqui falar muito sobre os pontos que nós estamos dizendo, que é uma pregação, uma reflexão mais resumida. Então, obediência. Obediência e sabe o quê? Temor. Temor. Temor e o outro é tremor. Conforme nós encontramos aqui o processo da santificação que nós conversamos, existem, claro, muitos processos, estamos aqui resumindo, mas o principal, no nosso ponto de vista, é a obediência. O temor também e o tremor, exatamente, a Deus. Agora, quem é alcançado por essa santificação? Quem é alcançado? O alcance da santificação. O alcance da santificação. Quando nós falamos com nós mesmos, quando o apóstolo Paulo vai escrever primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele vai nos deixar claro de que 3 áreas importantíssimas da nossa vida precisam ser exatamente santificadas. Sabe o quê? A primeira área é o Espírito. Santificação, o Espírito. Não estou falando aqui do Espírito Santo. Estou falando aqui em nós, como filhos de Deus, que somos compostos por Espírito, alma e corpo. E aí o apóstolo vai dizer de que as áreas a serem santificadas, primeira é o Espírito, aí a alma e aí o corpo. E como o nosso corpo precisa ser santificado? Em dias de tantas facilidades que as pessoas acham de que nós temos que viver de qualquer forma, o nosso corpo deve ser santificado, o nosso corpo deve ser exatamente santo. E temos que nos vestir exatamente com as vestimentas santas. Além daquela vestimenta que nós temos lá no interior, deve ser também aquela que nós temos aqui no exterior. E quantas pessoas não estão levando a sério isto? Às vezes vão para as igrejas como que vão para o shopping, como que vão para as lojas, como vão para outros lugares. Para as pessoas que não são crentes, isso aí até que a gente entende. Mas para nós, claro, para a igreja,
Ah, temos que vestir algo mais bonitinho. Será que nós temos? Temos. Temos condições? Temos. Temos lá um televisor de LCD, aliás, LCD já passou. Temos lá um televisor excelente, de qualidade boa, LED, enfim. Temos um celular de última geração. O ladrão leva o que nós tínhamos, no outro dia já temos um mais novo ainda. Ah, meus queridos, como nós precisamos também santificar o nosso corpo. E, acima de tudo, a santificação não somente externa e interna, mas cuidando da nossa saúde, a nossa saúde física. Estamos diante aí das prevenções que o Ministério da Saúde está dizendo para que nós tenhamos cuidado com a questão aí do Covid-19. Estamos nos cuidando, não é verdade? Vamos nos cuidar mais. Mas o apóstolo vai dizer que, na verdade, o alcance da santificação, que diz respeito à nossa pessoa, é o espírito, alma e corpo. A nossa vida, nós vamos encontrar também o texto na palavra de Deus, que a nossa vida, quando diz respeito à necessidade da santificação, é que devemos, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14, devemos seguir a paz com todos. Você está em paz com seu cônjuge? Você está em paz com seu empregado, seu patrão, com seu professor? Você está em paz? Olha, se nós não estivermos em paz com todos, nós, na verdade, não veremos o Senhor. Você sabia disso? Nós não veremos o Senhor. Nós só não podemos estar em paz com Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Mas até com os nossos inimigos, outros seres humanos, a não ser Satanás, a Bíblia diz que devemos ter, então, paz com ele. Quando inclui nesse todos. Então, segue a paz com todos e o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá exatamente o Senhor. E aqui essa necessidade é tão grande, tão gritante, que Jesus diz, olha, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas nesse processo de santificação, nós temos motivos para isso? Claro. Qual é a motivação, então, da santificação? Conforme no livro de 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, nos versículos 3 a 7, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que é a vontade de Deus. É isso aí que nos motiva. Por quê? Não é vontade nossa, não é vontade de outrem, mas é a vontade exatamente de Deus. Deve ser, então, a vontade de Deus. E sendo a vontade de Deus, temos que fazer algumas coisas em nossas vidas para que esse processo seja uma realidade na vida de cada um de nós. E aqui o apóstolo vai nos dizer que nós devemos dizer não à concupiscência, nesse texto, não à prostituição, não ao engano, não à vingança, não à opressão. Meus queridos, às vezes, quando nós não encontramos alguém para oprimir, oprimimos a nós mesmos. Isso aí é um perigo. Isso é terrível. Isso é demais. Então, meus queridos, e a graça da santificação? A santificação é inteiramente graciosa. Ela é graciosa. Sabe por quê, queridos? Porque a santificação não é obra humana. Ela é a graça exatamente de Deus. É a graça de Deus. Nós somos eleitos do Senhor para a santificação, porque nós somos a graça diante dele e ele é a graça exatamente assim para todos nós. A salvação é de graça também.
devemos buscá-la. Para isso, ainda que venhamos pagar o preço desta graça, todos aqueles que buscaram a santificação, tanto lá no contexto da Bíblia, lá na Bíblia como fora da Bíblia, sofreram exatamente as suas dificuldades. Pagaram o seu preço, mas, no entanto, foram agraciados com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, com a presença de Jesus. Meus queridos, qual é a nossa conclusão? Quando nós buscamos, então, a santificação, é que temos comunhão com a palavra de Deus e o Deus da palavra. O livro dos Salmos 119, versículo 10, João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E acima de tudo, nós vamos viver em confissão de pecados. É impossível uma vida santificada que não está em constante confissão de pecados diante do Senhor. E acima de tudo, nós temos a graça de nós sermos cheios do Espírito Santo. E a recomendação aqui do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo número 18, diz assim: não. Sabe o quê? Não vos embriagueis com vinho. O vinho pode ser simbolizado com muitas coisas em nossa vida. Não é simplesmente o vinho lá, não. Algumas coisas que nós temos nos embriagados nos últimos dias. Nos embriagados. Tá? Mas, acima de tudo, devemos fazer o quê? O vinho, nos diz aqui, a contenda. As outras coisas que vão nos embriagar vai também nos causar contendas. Mas a conclusão desse versículo é: mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. E a nossa conclusão final é de que quando nós buscamos a santificação, quando nós somos cheios do Espírito Santo, do Espírito Santo, nós somos ousados para falar e também ousados para viver a vida cristã. Que nós sejamos sempre assim, que Deus continue nos abençoando maravilhosamente. Amém. Amém. Um abraço. Um abraço. Sua luz te
Pois é, a nossa mensagem, a tônica de hoje é santificação e também ser forte. Fortes no Senhor devemos ser assim. Nós estamos aqui fazendo um agradecimento muito especial a todos aqueles que nos assistiram e, ao mesmo tempo, fazendo um convite maravilhoso. Visite a nossa igreja, Igreja Batista Belém, que fica na rua Bom Jesus da Lapa, 166, bairro Sarinha Alcântara, e temos cultos às terças-feiras, no horário das 19 horas, e aos domingos, a Escola Bíblica Dominical, no horário das 9, e às 18h30 é o nosso culto também. No momento ainda não estamos funcionando, mas em breve estaremos em nome de Jesus. Nosso muito obrigado a todos pela audiência. Que sejamos sempre abençoados pelo Senhor. Amém.